Paz do Senhor Jesus, querido, seja bem-vindo a mais um devocional Graça Abundante. Estava aqui meditando numa palavra antes de gravar esse vídeo e eu vou compartilhar com vocês essa breve meditação aqui. Estava pensando, Adão e Eva foram postos por Deus em um jardim em que Deus plantou e foram impostos ali apenas para cultivar aquilo que Deus tinha plantado. Viviam em um lugar maravilhoso, um paraíso onde não havia enfermidade, não havia dor, não havia cansaço, não havia fadiga. Na viração do dia, Deus se apresentava para se relacionar com Adão e Eva, mas ainda assim pecaram, mas ainda assim caíram. O que levou Adão e Eva a pecar? O que levou a humanidade à queda? Eu quero fazer essa breve reflexão com você aqui e o que nós possamos aprender através da vida de Adão e Eva, através das ações de Adão e Eva, o que possamos aprender para fazer diferente deles. E eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo se fazendo essa pergunta: o que levou a humanidade à queda? Mas antes de adentrarmos na palavra, eu peço para que você possa compartilhar esse vídeo. Eu peço para que você dê um like aí e ir comentando aquilo que Deus falar com você, aquilo que te impactar no decorrer do vídeo, deixa aí no comentário. E diante dessas ações aí, no like, no compartilhamento, nos comentários, o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai levar para mais pessoas, vai entregar para mais pessoas esse vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva para que mais palavras como essa cheguem até você. Bora para a Bíblia? O que levou Adão e Eva à queda? Vamos relembrar um pouco aqui. A Bíblia diz que Deus plantou um jardim no Éden e colocou ali o homem que tinha formado. Diante desta ocasião, no jardim a qual Deus coloca o homem, existiam variedades de árvore, variedades de fruto em que o homem podia degustar, em que o homem podia usufruir. Mas uma dessas árvores, uma desses frutos, o Senhor diz, dela não comerás, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só existia uma árvore em que o homem não podia usufruir dela. Só existia um fruto que não podia ser comido. E é exatamente este fruto que o homem comeu. Vamos para a Bíblia e ver o versículo a qual trata deste pecado. Gênesis capítulo 3, versículo 6, a palavra do Senhor vai nos dizer: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar o entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Olha aí, o Senhor coloca aí o homem sobre esse jardim que ele tinha plantado, coloca limite sobre o homem, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e diante desse limite o homem ultrapassa. E aqui chegamos no contexto em que se trata do momento em que eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. E o que levou eles comerem do fruto? O que levou eles desobedecerem ao Senhor? Sabemos que Eva foi tentada pela serpente, foi tentada por Satanás para que ela pudesse comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Satanás, ele trabalha em cima das nossas fraquezas, né? Isso não é somente um jargão, mas é algo bíblico. E nós vamos entender e compreender aqui, através da vida de Eva, que Satanás trabalhou em algo que ela já estava pensando em fazer. Quando ela avista a árvore do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia diz que ela viu que era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar o entendimento. A serpente viu através dos olhares, das ações de Eva, que ela já desejava comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se assim não fosse, não tinha o porquê
e nem como a serpente tentar Eva. A serpente tentou Eva em cima dos seus próprios desejos. Tiago fala isso, cada um é tentado segundo a sua própria concupiscência. E é sobre a concupiscência que eu quero falar com os irmãos aqui. Vamos para a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 16. A palavra do Senhor nos diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Olha aí, João escreve na sua primeira epístola falando a respeito das concupiscências. Quero aqui enfatizar mais uma vez o que o Tiago falou: cada um é tentado segundo as suas próprias concupiscências. Então, Eva não foi tentada pelas palavras da serpente, mas a serpente tentou Eva segundo as suas próprias concupiscências. João escreve falando a respeito de 3 concupiscências: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Essas 3 concupiscências, ela age nos 3 aspectos do homem. Qual é os 3 aspectos do homem? O homem, ele é constituído de corpo, alma e espírito. A concupiscência da carne, ela age no corpo do homem. A concupiscência dos olhos, ela age no espírito do homem. O que é isso? Ela age no homem interior. Ela age na intuição, na consciência do homem. E a soberba da vida trata mais a respeito da alma, da personalidade, do ego, se refere mais ao ego, às vontades, os seus sentimentos e os seus intelectos. Então essas 3 concupiscências citadas por João, ela age nos 3 aspectos do homem. O que é concupiscência? São fortes desejos, são desejos que levam ao pecado. E é exatamente isso que ocasionou a queda da humanidade. Porque no momento em que a serpente observa Eva, a serpente consegue enxergar essas 3 concupiscências em Eva. Esses 3 fortes desejos em Eva. Por quê? Quando Eva atenta para a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela viu que era boa para se comer, concupiscência da carne. A tentação através do corpo. Concupiscência dos olhos. A Bíblia diz que Eva viu que era agradável aos olhos. Então, a sua consciência estava sendo tentada, o seu homem interior estava sendo tentado. E ela viu que era desejável para dar entendimento, a concupiscência da soberba da vida, que se trata do ego, dos sentimentos, das vontades, dos intelectos. Então, a Eva estava sendo tentada também no seu ego, porque ela viu que era desejável para dar entendimento. E sobre isso, Eva caiu. Através dessas 3 concupiscências, através desses 3 desejos fortes, Eva realizou os seus desejos, ela concretizou as suas concupiscências e pecou contra Deus. E o que eu quero levar com os irmãos isso aí? Essas 3 concupiscências, elas existem até hoje. O que Tiago falou, ela serve para os nossos dias hoje. Cada um é tentado segundo a sua própria concupiscência. O que levou o homem à queda, a humanidade à queda, foi a concupiscência, foi os seus desejos, foi os seus deleites, foi as suas vontades. E como eu já citei em alguns vídeos aqui, quero citar novamente, a segunda epístola de Timóteo, no capítulo 3, versículo 4, no versículo 1 ali, Timóteo começa a falar a respeito dos tempos trabalhosos, que sabemos que se refere aos finais dos tempos, os últimos dias. E nos tempos trabalhosos, Timóteo começa a falar a respeito das características do homem desses últimos dias. E a última característica que Timóteo diz, ele é homens mais amigos dos deleites
do que amigos de Deus. São homens que de alguma forma tentam se relacionar com Deus, mas esse relacionamento com Deus não envolve a vontade de Deus ou o propósito divino, mas são homens que se relacionam com Deus para benefício próprio, porque eles são mais amigos dos seus deleites, dos seus desejos, das suas vontades. E eu quero chamar a sua atenção para ter uma precaução e uma vigilância sobre aquilo que nós temos ouvido nos últimos dias. Pregações perigosas. Por que pregações perigosas? Temos visto aí muitos coaches, muitos pregadores que elevam o ego das pessoas, deixando claro aqui que eu não tenho nada contra coaches, mas a gente tem que ter uma percepção da Bíblia no aspecto em que ela foi escrita no seu propósito original, tá? E não usar a Bíblia para benefício próprio. Então, as pregações que nós ouvimos hoje exaltando o ego do homem, exaltando a vontade do homem e falando a respeito de sonhos, falando a respeito de projetos. É legal sonhar, é legal você projetar, é legal você ter planos, mas a gente tem que priorizar a vontade de Deus sobre nossas vidas. Nós temos que priorizar o propósito de Deus em nossas vidas. Nós temos que tomar uma precaução para que nós não tenhamos essa característica citada por Timóteo, que nós sejamos mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Você sabe por quê? Porque o que levou Adão e Eva à queda foi os deleites, foi os desejos, foi as suas concupiscências. Sabe, ela viu que era boa para se comer, a concupiscência, aquele forte desejo de se comer. Ela viu que era agradável aos olhos, quando ela avistou aquilo ali, se tornou desejável. E ela sabia que daria entendimento. Mexeu nos 3 aspectos dela, a consciência dela recolheu, absorveu coisas negativas que vai contra a vontade de Deus. O seu corpo desejou aquilo que era desagradável aos olhos de Deus. E o seu ego formou vontades e sentimentos que iriam contra a vontade de Deus. Nós temos que entender que os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos planos devem ser construídos de acordo com a vontade divina. E para que isso aconteça, nós devemos obter um relacionamento com Deus para que a nossa vontade, o nosso sentimento seja compatível com a vontade e o propósito de Deus sobre nossas vidas. Mas a verdade é que hoje existem muitas pessoas, e eu sou ousado a dizer que a grande maioria são mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Porque o relacionamento e a amizade que eles buscam com Deus não é pensando no propósito divino, mas é pensando nos seus próprios deleites, é pensando nas suas próprias vontades, é pensando nas suas próprias concupiscências. Lembrando que isso que leva à queda. Então, se você quer progredir, se você quer evoluir, se você quer caminhar, se você quer seguir em frente, é preciso você ter a percepção que os nossos deleites, os nossos desejos, eles têm que ser colocados de lado para que nós venhamos a priorizar os deleites de Deus, os desejos de Deus, a vontade de Deus sobre nossas vidas. Lembrando que nós fomos chamados para viver o propósito de Deus em nossas vidas. Paulo, na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5:14, ele diz: porque o amor de Cristo nos constrange, e se um morreu por todos, convém que todos morram por isso. Paulo, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele diz: agora já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus, a qual deu a si mesmo por mim. Por que eu citei esses 2 versículos das palavras de Paulo? Porque pelas palavras de Paulo, ele nos ensina a morrer para nós, a morrer para os nossos desejos, a morrer para as nossas vontades, para viver para Cristo. E de repente nós adentramos na igreja e vemos pregações exaltando as nossas vontades, exaltando o nosso ego, massageando o nosso ego, nos motivando a viver os nossos sonhos, a viver os nossos projetos. Mas se a Bíblia nos ensina a morrer por nós mesmos, irmãos, essas pregações estão erradas, porque os deleites é o que ocasionou a queda. As concupiscências, os desejos de Eva,
é o que ocasionou a queda. Nós temos que ter uma precaução com os planos, com os sonhos, com as metas. Não é pecado, não é errado, mas elas devem ser compatíveis com a vontade de Deus em nossas vidas. Provérbios capítulo 16, versículo 1 ao 3 é muito interessante, porque a Bíblia diz que muitos são os planos do homem, mas quem concretiza é Deus. Daí no versículo 2 diz assim: todos os caminhos para o homem parecem ser limpos, mas o Senhor avalia o espírito. Ou seja, o Senhor está dizendo que todos os caminhos do homem parecem puros aos seus olhos, mas o Senhor avalia a intenção pela qual o homem trilha esse caminho. Aí no versículo 3, a palavra diz assim: consagre ao Senhor os seus planos e eles serão bem-sucedidos. Então todos os nossos planos, as nossas metas não dependem somente de nós, depende de Deus, depende de ser a vontade de Deus. Depende da intenção pela qual nós estamos fazendo, projetando ou sonhando com aquilo. Então nós temos que parar de ser egocêntricos, parar de ser mais amigos dos deleites do que amigos de Deus e compreender a vontade e o propósito divino em nossas vidas, para que nós não venhamos a viver em prol aos nossos próprios desejos, mas em prol ao propósito divino, porque os desejos, os deleites e as concupiscências é o que leva à queda. Amém? Então, que possamos ter essa percepção, possamos ter esse entendimento e compreensão que os deleites levam à queda. Então não vamos viver pelos nossos próprios deleites, mas vamos viver em função do propósito divino, tá bom? Deus abençoe sua vida, que a graça abundante de Deus seja contigo, com a tua casa e com toda a sua família.